O dia que perdemos o papagaio do meu pai. E bom, meu pai tinha um papagaio há muitos anos atrás, eu era criança. Ela era fêmea e o nome dela era Lalinha. Ela era extremamente apegada a ele e muito brava com todo mundo. Meu pai amava brincar, colocar a gente que era criança bobinha pra pôr o dedo nela, sabendo que ela ia bicar na gente. Ela não bicava nele, era o xodozinho dele, ela cantava Fuscão Preto, vivia no puleiro, assim, ela não vivia em gaiola, ela vivia em puleiro, vivia solta. A gente colocava ela na árvore, ela dava as voltinhas dela, e de tarde a gente passava ela pra dentro. Ela era solta, sabe? E aí o que aconteceu foi, por causa dela ficar solta, eu acho que uns 3 dias antes, eu não sei direito, a minha mãe que sabe, minha mãe tava fazendo comida, eu não tava em casa, eu e meu irmão tava na escola, meu pai tava trabalhando, minha mãe tava fazendo comida, e ela saiu do puleiro dela e caiu na panela. E aí minha mãe conseguiu socorrer ela, mas ela queimou os pezinhos, sabe? Só os pezinhos que ela machucou. Mas minha mãe conseguiu socorrer ela e passou ali um remedinho, ficou tudo tranquilo. Só que, uns dias depois, o que acontece? A Lalinha tinha uma mania muito grande de ficar no poste de energia nosso. Que ela amava subir em cima dele. Ela ficava nas árvores? Ficava, mas ela amava subir naquele poste de energia e ficar andando no cio. Ela sempre fazia isso, nunca deu problema, desde novinha ela sempre fez isso. Só que eu acho que como o pezinho dela tava machucado, aconteceu o que aconteceu. Que foi? Meu avô tinha ido mais cedo visitar a gente, aí ele distraiu a gente e eu fiquei brincando com ela, pra ela não subir no poste. Ela tava no pé de limão que fica do lado do poste. E eu fiquei perturbando ela, pondo o dedo nela, e ela caindo na risada, toda estressada comigo. E eu perturbando ela pra ela não subir no poste. Eu não queria que ela subisse no poste. Só que eu fui despedir do meu avô, na hora que eu tava indo embora, eu fui despedir do meu avô, e deu tempo dela subir no poste. Ela pegou, tinha um fio que ficava preso no chão e no poste. Ela subiu nesse fio e subiu lá pro poste. Aí a gente pegou, já subiu, agora já foi. Aí tinha um embarcador lá em casa. A gente foi, eu, meu irmão e minha mãe pro embarcador. Meu pai tava na roça trabalhando. A gente pegou e sentou nesse embarcador. Tava lá mexendo no telefone, minha mãe mexendo no telefone, porque só ela tinha telefone na época, um telefoninho daqueles de abrir, sabe? Eu amava pegar pra jogar o joguinho da cobrinha. E eu e meu irmão brincando no embarcador ali, tudo sujo, fazendo arte. E aí pegou e do nada a gente escutou um tiro, sabe? Um barulhão. O choque estralou, sabe? Foi pá! Um barulhão muito alto e a gente assustou. Só que ninguém foi lá ver. Aí quando um dos patrões chegou, minha mãe pegou e comentou com ele, olha, deu um estouro pra lá, ó. Eu acho que foi no poste de energia e tal. E foi nessa hora que eu criei coragem de ir. Eu peguei. Eu era uma criança, eu nem sei quantos anos que eu tinha. Acho que eu tinha uns 6 anos, não sei. Eu peguei e passei correndo na frente dele. Ele foi lá olhar o poste, eu passei correndo na frente dele e fui. Quando eu cheguei no pé do poste, eu cheguei primeiro que ele, eu dei de cara com ela no chão. Ela tava ainda meio mole, acho que tinha acabado de acontecer alguns minutos atrás. E eu entrei em choque. Eu me ajoelhei do lado dela, não consegui tocar nela. Entrei em choque olhando pra ela. E aí a minha mãe veio ver, o patrão viu e falou pra minha mãe que era ela, a Lalinha. E aí minha mãe veio, pegou ela na mão, levou ela pra dentro, tentou jogar um pouquinho de água morna morna não, água da torneira, né, no pescocinho dela. Mas não resolveu, já era tarde demais, ela tomou um choque do feio. O pezinho dela tava duro assim, ó, como se ela estivesse segurando o fio ainda, sabe? E só o pescocinho dela que ainda tava mole, mas o resto tava duro já. E aí todo mundo começou a chorar. Chorou eu, minha mãe e meu irmão, chorou muito. E ela, na mão da minha mãe, saiu uma aguinha no olho dela. Minha mãe fala que talvez ela tava ali se despedindo da gente. E eu sei que muita gente não vai acreditar nisso, porque tem gente assim, mas eu acredito no que aconteceu, no que eu vi, né? Então eu não ligo muito pra opinião do pessoal. Mas foi bem triste, né, o que tava acontecendo. E naquele dia eu olhei pro céu e falei um monte de coisa. Por que você levou ela da gente e tal? Falei um monte de coisa, falei que não acreditava em Deus. Falei um monte de coisa naquele dia. Eu fui terrível, sabe? Mas
depois a minha mãe explicou que talvez era o momento dela, sabe? Acontece essas coisas. E aí minha mãe deixou ela no tanque até meu pai chegar, pro meu pai ver ela. Eu e meu irmão fomos dormir mais cedo, porque a gente tava com muito sono, a gente era criança ainda. E os dois tinham chorado muito. E aí minha mãe conta que no outro dia, quando meu pai, no outro dia ela contou pra gente que quando meu pai chegou, que ele viu ela, ele chorou muito, ele enterrou ela, né? Hoje em dia eu não sei mais onde é onde enterraram ela, porque a fazenda mudou muito. Mas ele enterrou ela e chorou muito, porque ele era muito apegado nela, sabe? Mas, gente, é muito triste perder um animalzinho, sério. Ainda mais nessa situação.